Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai começar hoje a nossa terceira aula sobre as doenças prevalentes na infância. E hoje a gente vai trabalhar as doenças gastrointestinais e relacionadas também aos mecanismos reguladores. Então, para começar, a gente vai falar da diarreia. Então, introduzindo um pouco a nossa temática, desde 2000, a Unicef ela relata uma redução de 50% na taxa de mortalidade por diarreia em crianças menores de 5 anos, né? Que antes, quando a gente falou lá na nossa primeira aula, né? Eu citei isso, que as doenças diarreicas eram antigamente, né, nos anos 80, 70, uma das principais causas de mortalidade infantil. E com as medidas de saneamento básico, melhora de acesso aos serviços de saúde, a gente conseguiu uma redução da mortalidade. Porém, ainda, né, 580 mil crianças ainda morrem por ano por doenças diarreicas. Em sua maioria, menores de 2 anos que ainda vivem em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Aqui, essa proporção de óbitos de doenças diarreicas em menores de 5 anos, ela foi de 10,8 para 1,6, que é uma queda considerável dos anos de 1990 a 2011. Porém, as regiões Norte e Nordeste, que é a nossa região, ainda concentram esses maiores índices de doenças diarreicas agudas em crianças. E aí as causas, elas podem ser, meu ponteiro, as causas podem ser infecciosas, né, geralmente causadas por rotavírus. Inclusive, a gente tem a vacina do rotavírus, que foi um dos fatores que ajudou, né, na diminuição dessa mortalidade. O norovírus, Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba historística, Shigella, Escherichia coli, Salmonella são alguns dos agentes que estão envolvidos aí nessas causas de diarreia. E entre as causas não infecciosas, a gente tem as alergias, intolerâncias e erros alimentares. E quais são os mecanismos fisiopatológicos da diarreia aguda? A gente tem 4 tipos: os mecanismos osmóticos, o secretor, o mecanismo inflamatório e a alteração de motilidade intestinal. No mecanismo osmótico, né, a característica da diarreia são eliminações de fezes líquidas e volumosas de característica amarelada e de caráter explosivo. E aqui a gente tem uma grande perda hidroeletrolítica que causa um quadro muito grave de desidratação nessa criança. No secretor, a gente também tem uma perda muito grande de volume de água e eletrólitos, né, por ações de enterotoxinas que estimulam mediadores de secreção, AMPC, GMPC e cálcio, lá no intestino, levando à diminuição da absorção de água e de íons no intestino, né, nessa parede intestinal. E a gente também tem a causa inflamatória, que é causada por patógenos que invadem essa mucosa do intestino, irritam, causam essa resposta inflamatória ali local e também sistêmica, e que levam aos quadros de diarreia e diminuição da absorção de nutrientes. E, por último, alterações de motilidade em si. E aí, quando a gente tem crianças nesse quadro, né, de doença diarreica, o que a gente deve investigar? Primeiro, a duração dessa diarreia, quantos dias ele está com esse quadro, a característica dessas fezes, o número de evacuações que ele está tendo com esse quadro por dia, se ele está tendo vômito, quantas vezes também por dia, se teve febre, como é que está o diurese e o aspecto dessa diurese dessa criança, se está em uso de medicamentos, se ela apresenta sede, apetite e a quantidade de líquidos e alimentos que estão sendo oferecidos para essa criança, se ela tem alguma doença prévia, o estado geral dela e a presença de queixas relacionadas a outros sistemas que ela também pode apresentar. E se essa criança também teve viagem recente para outros locais, e se ela também teve contato com pessoas com diarreia ou a ingestão de alimentos que podem ser suspeitos na causa desse quadro e o uso recente de antibióticos.
Então, quando a gente tem uma criança com o quadro de diarreia, a gente tem que fazer a avaliação do estado de hidratação, porque a hidratação pela perda iminente de água e íons nessa diarreia, a gente precisa fazer, a desidratação é a nossa maior preocupação em criança. E aí a gente precisa fazer a avaliação, né, desses pontos aqui. Primeiro, a elasticidade da pele. Então, essa criança ela vai estar se apresentando de forma hidratada, com algum grau de desidratação, se ela apresenta dois ou mais desses sinais, ou se ela tem um quadro de desidratação grave, se ela apresenta dois ou mais desses sinais aqui. E, inclusive, um sinal de perfusão. Então, aí a gente avalia primeiro a elasticidade da pele, se ela apresenta, se normal, ele está hidratado, se está diminuído ou se está muito diminuído, né? Desidratação e desidratação grave. A gente também vai avaliar o turgor da pele. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho por causa do barulho. Então, agora dá pra gente continuar. Como eu estava falando, a gente também avalia o turgor da pele, que é o sinalzinho da prega cutânea, né? Se ele tá normal, no caso ausente, né? Fiz a prega, a pele volta ao normal aqui na mesma hora, ele tá com sinal de hidratação, então tá ok. Né? Agora, se ele desaparece lentamente, né? Por mais que 2 segundos, ele já tá diminuído, então essa criança já tá desidratada. Se ele tá muito diminuído, ela já tá muito desidratada. É a questão da sede. Se a gente dá um pouquinho de água para ela, né? Ela bebe normalmente, tá ok. Agora, se a criança tá com muita sede, ela bebe com muita avidez, ela tá com um sinal já de desidratação. Só que aí, se ela já não tolera, ela não bebe quase nada, ou ela não consegue beber, ela já está muito desidratada. Porque ela tem essa fase, né? De desidratação para desidratação grave. Na desidratação, ela fica com aquela sede intensa. Quando ela grava muito o quadro, ela já não tolera mais o líquido, ela já não vai conseguir beber. A mucosa, a gente vai avaliar a mucosa oral, se ela tá úmida, seca ou muito seca. Os olhos, né, normais, fundos ou muito fundos. O meu vive muito desidratado, aquele já é muito fundo. As lágrimas, né, se estão presentes, se estão ausentes ou ausentes, né. Essa criança já não tem líquido no corpo, então ela não vai produzir lágrimas e nem a lubrificação da mucosa. As fontanelas, né, já faz a avaliação aqui, se ela tá plana, normal, se ela tá muito deprimida, rebaixadinha, já é outro sinal de desidratação. Os pulsos, cheio, normal, fino ou muito fino, ausente, também sinal de desidratação. O sensório, se essa criança tá alerta, ela tá ok, se ela tá irritada ou muito sedenta, desidratado, se ele tá letárgico ou não consegue beber, muito desidratado. O enchimento capilar, né, do dedinho, menor que 3 segundos, ok. De 3 a 6, desidratado, maior que 6 segundos, muito desidratado. A diurese, se ela estiver presente, hidratado, se ele estiver em oligúria. Desidratado, se ele estiver em oligoanúria, né, já com um nível baixíssimo de diurese, ele já está muito desidratado. E o déficit de fluidos, que é por quilo, é uma porcentagem por quilo peso, né? E aí, se tiver menor que 5%, ok. De 5 a 10% desidratado e maior que 10% de déficit de fluidos, ele já está muito desidratado. E aí, o que eu faço também com relação ao suporte laboratorial nessa investigação de doença diarreica? Hemograma completo já é base. O ionograma para ver a questão da perda dos eletrólitos, ureia e creatinina para ver função renal, pH fecal, pesquisa de leucócitos e hemácias nas fezes, assim como sangue oculto, e a coprocultura para a gente ver se tem algum agente infeccioso aí relacionado a essa doença diarreica. E ELISA para vírus e pesquisa de toxinas e clostridium, porque aqui o ELISA ele vai me especificar qual é o agente que vai estar causando essa infecção.
E aí a gente volta aqui para o nosso IGP que a gente viu lá na segunda aula, a gente volta aqui para a nossa estratégia. Lembra que a gente vinha avaliar, classificar e tratar? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, só que com a diarreia. Então, essa criança chega na unidade de saúde, né, com um quadro de diarreia. Então, a gente já começa o questionamento, né? A criança está com diarreia? Se a resposta for sim, né? Eu vou perguntar para o cuidador há quanto tempo e se essa criança teve sangue nas fezes, se esse cuidador conseguiu observar esse sinal. E aí, o que eu vou observar também? Como é que está a condição, o estado geral dessa criança, se ela está irritada, se ela está inquieta, se ela está letárgica, se ela está consciente, se os olhos dela estão fundos. Vou dar o líquido para a criança, que é para fazer o teste de ingesta, para ver se ela vai estar com muita sede ou se ela já vai rejeitar o líquido. Fazer o sinal da prega, né, aqui no bracinho dela, se ele volta lentamente, se ele volta ao normal logo. E aí eu vou classificar em hidratado, o estado de hidratação, né, se está com diarreia há 14 dias ou se ela tem sangue nas fezes. E aí a gente vem aqui para o nosso quadrozinho aqui de classificação. Conforme o avaliar, classificar e tratado em relação à hidratação. Eu posso classificar ela em 3, aqui não ficou muito certinho, né? Mas porque eu tive que colocar a menor para eu aparecer aqui no canto e não comprometer o texto. Aí depois eu ajeito. Mas de qualquer forma, o estado de hidratação é relacionado a esse quadro, diarreia a 14 dias relacionado a esse quadro e o sangue nas fezes relacionado a esse quadro, tá? Então, o estado de hidratação, eu vou avaliar, classificar e tratar. Classificar em três níveis de gravidade, né? O mais grave, que é o vermelho, é o estado de desidratação grave. Quando eu vou classificar a criança no vermelho? Se ela apresentar 2 dos seguintes sintomas: se ela está letárgica ou inconsciente, os olhos fundos, se ela não consegue beber ou bebe muito mal, se o sinal da prega volta muito lentamente. Se ela tem 2 desses sintomas aqui, ela está com um sinal de desidratação muito grave. E se essa criança não se enquadra em outra classificação grave, de outra dessas aqui, né, da diarreia ou da disenteria, eu começo a terapia intravenosa ou endovenosa, que é o nosso plano C. A gente vai ter na diarreia o plano A, B e C, que eu vou já apresentar para vocês. Iniciou a terapia endovenosa do plano C, que eu vou começar a hidratar essa criança urgentemente. E aí eu também vou referir ela para o hospital com a mãe e o profissional de saúde, né? Já dando o soro de reidratação oral frequentemente durante o trajeto. Outro ponto importante, quando eu faço a classificação de uma criança em um nível vermelho, que eu preciso referenciar ela para o hospital, eu não vou simplesmente falar assim: olha, minha senhora, o seu filho está um quadro de pneumonia gravíssimo. Está aqui, ó, seu encaminhamento. A senhora procure lá a pediatria, tá? Vai lá, procura o pai e vai lá urgente. Não é assim. A criança referida para o hospital, ela tem que ir acompanhada e ser encaminhada pelo serviço de saúde. Aí, o suporte que tu vai pedir, independe se é SAMU ou qualquer outra coisa, mas tem que ir um profissional de saúde acompanhando a mãe e a criança, tá? E aí, quando ela está em estado de desidratação grave, ela vai sendo hidratada por via endovenosa e oral pelo soro de reidratação oral. Nas unidades de saúde, a gente tem um pacotinho. Nas unidades básicas de saúde, a gente tem um pacotinho que a gente dissolve na água. Ele já vem com toda a composição dos eletrólitos e a gente dissolve na água para dar para essa criança. Vou parar bem aqui que tá muito barulho. Continuando. Aí tá falando do referenciar a criança, né? Então, a gente também, além do soro, a gente recomenda continuar a amamentação, se for uma criança que ainda mama. E se a criança tiver 2 anos ou mais, e se tiver cólera na sua região, se for uma região de risco, a gente já faz ali uma dose de antibiótico terapia.
Aí a gente vem para a classificação amarela. Se essa criança apresenta dois dos seguintes sinais, que é inquietação ou se apresenta irritada, os olhos fundos, bebe, né, o líquido que a gente oferece para ela com muita avidez, né, muita sede, e o sinal da prega volta, né, lentamente para o estado anterior. Aí a gente classifica ela como sinal de, como quadro de desidratação no amarelinho. Aí a gente começa a administrar o soro de reidratação oral na unidade de saúde até ela conseguir estabilizar o quadro. A gente começa a dar zinco oral por 10 dias, informar a mãe quando ela deve voltar, se caso a criança agrave para um desses sinais, e dar seguimento em 5 dias se não melhorar. Se a criança se enquadrar em uma classificação grave devido a outro problema como esses aqui, né, a gente refere ela para o hospital junto com um profissional de saúde, dando o soro de reidratação para ela durante o trajeto. E recomenda a amamentação se possível. Aí vocês perguntam, professora, será que é realmente necessário? Vai fazer diferença durante o caminho, fazer o soro? Gente, o quadro de desidratação numa criança é muito grave. Então, se ela não for estabilizada imediatamente, ela pode ir a óbito. É por isso que tem muitos óbitos por doenças diarreicas. É justamente por conta da desidratação, tá? Então, minha primeira preocupação uma criança com diarreia é hidratá-la, tá? E aí a gente vem para a classificaçãozinha verde, que é quando não há sinais suficientes para classificar como desidratação grave ou desidratação simplesmente. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou fazer o meu plano A, dar o zinco por 10 dias e informar a mãe se ela deve voltar em caso de agravamento. E dar o seguimento em 5 dias, tá? Então, para a classificação verde, eu vou fazer o plano A, para a classificação amarelo, plano B, para a classificação vermelho, plano C, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Avaliar o estado de hidratação. Agora eu vou para a diarreia persistente, que é uma diarreia com mais de 14 dias. Então, é uma diarreia, diarreia persistente, eu vou classificar ou vermelho ou amarelo. E aí o que diferencia? Se ela está associada à desidratação ou se não está associada com desidratação. Se eu só tenho a diarreia persistente, eu vou enquadrá-la no amarelo, que aí eu vou informar sobre como alimentar uma criança com diarreia persistente, que tem um manual dentro do ADP para alimentação de diarreia persistente, dar o zinco por 10 dias, informar o retorno, se tiver agravamento do quadro, e marcar o retorno em 5 dias aqui, tá? Lembra lá no respiratório, o retorno era em 2, aqui é 5 dias. Se essa criança, além da diarreia de 14 dias, ela tem desidratação, aí eu já vou tratar essa desidratação antes de referir a criança, né? E aí eu já vou começar a estabilizar o quadro e referenciar ela urgentemente para o hospital. Então, em todo o quadro de desidratação grave, ela tem que ser referida urgentemente para o hospital, tá bom? Se nesse quadro de diarreia ela apresenta sangue nas fezes, ela está com um quadro de disenteria. Não é disenteria. Aí eu já faço um antibiótico recomendado, dar um antibiótico, né, para seguir ela. E se houver um comprometimento, né, do estado geral dessa criança, o zinco por 10 dias e o retorno em 2 dias, porque ela está em antibiótico terapia. E informar para a mãe o retorno imediato se ela tiver algum agravamento. Tá bom? E aí o tratamento. Então, a OMS e a Unicef, eles preconizam, né, o uso da reidratação oral como padrão, né, para tratamento de diarreia persistente. Então, o soro de reidratação oral, apesar de ser um tratamento simples, ele ainda é padrão ouro, né, para diminuir os episódios de vômito e também o quadro de desidratação e duração da diarreia, além de
diminuir o risco da hipernatremia. Então, às vezes a gente vê uma criança com diarreia, a primeira coisa que a gente pensa é entrar logo com antibiótico-terapia. E nem sempre é o mais indicado. Então, em qualquer situação, independentemente, o soro de reidratação oral vai ser o padrão ouro de tratamento no quadro de diarreia em criança, tá bom? Em criança e também em adulto. E aqui a gente vem para os nossos planos. Lembra que eu falei para vocês que tem o plano A, o plano B e o plano C? O plano A é para os quadros que são classificados como verde, né? Que são quadros de diarreia sem desidratação. Continuando, então a gente vem aqui para o plano A, que é para a criança que foi classificada como verde. E o plano A ele consiste em dar líquidos adicionais para a diarreia e continuar a alimentação. Então, a gente vai tratar essa diarreia em casa e recomendar o cuidador sobre as 3 regras principais do tratamento domiciliar, que é dar líquidos adicionais, continuar a alimentar e avisar e orientar quando essa mãe, esse pai deve retornar com essa criança. Então, recomendar amamentar com frequência e o tempo longo a cada vez, se a criança se alimentar de leite materno. Pode-se dar o soro além do leite, né? Se a criança não tiver o regime exclusivo de leite materno, dar um ou mais dos seguintes itens, que é o soro, líquido caseiro como caldo, soro caseiro e água potável. E em situações onde não há acesso à água potável, a gente recomenda a fervura aí pelos 20 minutos ou o uso de 2 gotas de hipoclorito. A gente já oferece lá na unidade básica de saúde para essa mãe levar da casa dela, junto com os soros de reidratação oral, tá? E é importante a gente dar esse soro em casa, tá? Se a criança não puder retornar ao serviço, né, de saúde, por exemplo, a criança do interior, que o acesso é difícil, e aí a gente precisa ensinar a mãe a preparar a mistura, né, e dar o soro, fazer o soro caseiro, entregar o pacote para ela utilizar em casa, se tiver, né, se for necessário, e mostrar a quantidade de líquidos adicionais para dar em casa. De 1 até 1 ano de 50 a 100 ml depois de cada evacuação, e 1 ano ou mais de 100 a 200 ml depois de cada evacuação aquosa, né? Esse é o protocolo que a gente vai fazer com crianças que foram somente classificadas com verde. Se vocês forem perceber, não tem nenhuma medicação aqui, somente o soro. O plano B, que são crianças que foram classificadas como amarelo, né? As crianças que já têm um quadrozinho de desidratação. Então, elas devem permanecer no serviço de saúde até a reidratação completa, até eu estabilizar o quadro dela, né? Durante aí um período de pelo menos 4 horas, eu tenho que administrar aí no serviço essas quantidades que estão nessa tabelinha aí de soro de reidratação oral, né? E aí eu tenho a idade menor que 6 meses de 200 a 400 ml, de 6 a 10 meses de 4 a 11 meses 400 a 600 ml, de 12 meses a 2 anos 700 a 900 e de 2 a 5 anos de 900 a 1.400 ml. Somente utilizar a idade da criança quando desconhecer o seu peso. Então, quando a criança chega na unidade de saúde, a triagem é importante, principalmente o peso, porque tudo vai ser calculado em cima do peso. Todas as medicações, quantidade de líquido vai ser feita com base no peso dela, tá? Deixa eu só botar meus gatinhos para fora que estão fazendo uma bagunça aqui. Continuando. Então, como eu estava falando, a criança sempre tem que ser pesada, porque a medicação é sempre com base no peso, porque eu posso ter uma criança de 2 anos muito magrinha e uma de 2 anos obesa. E aí, a diferença da dose de medicação vai ser diferente. Elas têm a mesma idade, mas a dose não vai ser a mesma para as duas crianças, tá bom? E aí, continuando no plano B, que também é tratar a desidratação com soro, né? A gente deixa o soro em livre demanda, né? Conforme a criança for aceitando. A gente demonstra para a mãe também como ela vai administrar esse soro em casa. Sempre dá com frequência pequenos goles, né? Utilizando o copo ou uma colherzinha para ela conseguir tolerar bem esse líquido. Se a criança vomitar, a gente aguarda 10 minutos, depois a gente continua, porém de forma mais lenta,
para ela não devolver esse soro, para ela conseguir absorver o máximo possível. Se a gente não conseguir vencer esse vômito, a gente entra com ondansetrona, que é o famoso Nausedron, tá bom? Em crianças de 6 meses a 2 anos, a gente dá sublingual 2 mg e acima disso a gente dá o de 4 mg, tá? O peito também livre demanda. E após 4 horas a gente reavalia e classifica essa criança, se ela continua com quadro de desidratação, se ela já se hidratou e pode ir para casa, ou se ela ainda continua grave, ou se agravou e precisa ser referenciada, tá? E a gente também pode alimentar a criança, dar alguma coisa já ali no serviço de saúde. Se essa mãe precisa ir para casa, a gente já orienta ela a fazer o soro em casa, a quantidade que ela vai dar para essa criança, dá o pacotezinho já que ela vai diluir em casa, né? E explicar as 3 regrinhas lá do tratamento domiciliar, tá bom? Que é o líquido, a alimentação e o retorno. E aqui tá a quantidade da ondansetrona, né? Que é 0,2 mg por quilo dose até 3 vezes ao dia. É de 8 em 8 horas, tá? Via oral, para vômitos persistentes. E o plano C, que são para crianças que são classificadas como desidratação grave, que é a classificação vermelhinha lá, tá? E aí, o que eu vou fazer? Tratar rapidamente essa desidratação grave. Eu preciso estabilizar essa criança. E aí eu começo. Pode aplicar imediatamente líquidos por via intravenosa? Se eu tenho como pegar um acesso, eu começo a fazer a expansão venosa dessa criança, que eu posso fazer com ringelactato ou com soro fisiológico, tá bom? E aí eu tenho aqui as quantidades por idade e por hora. E aí eu fico reavaliando essa criança de meia em meia hora. Se eu não tiver melhora do estado de desidratação, eu tenho que aumentar o gotejamento. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo endovenoso, eu vou fazer o soro de reidratação oral, tá? E classificar essa desidratação. E aí eu vou escolher se essa criança vai se encaixar no plano A, B ou C ainda, tá? E aí fico com a dose de manutenção depois que é o soro glicofisiológico, tá bom? Enquanto essa criança está aguardando a transferência dela para a unidade hospitalar. Isso se ela tiver acesso venoso. Se eu não tenho como fazer, se eu não tenho acesso ou se eu não tenho a solução, aí eu venho para esse outro ponto, né? Se eu posso aplicar esse tratamento nos próximos 30 minutos, né? Ou nas proximidades. Se sim, eu refiro ela para o tratamento hospitalar, né? Para fazer o tratamento endovenoso. E faço o soro de reidratação oral se essa criança aceitar ir durante o trajeto. Porque às vezes a criança está tão desidratada, que a gente não consegue o acesso na unidade básica de saúde. E aí a gente precisa mandar ela para o hospital para ela fazer um acesso intraósseo, para ela fazer um acesso central, para ela poder conseguir se hidratar. Se eu não consigo fazer nenhuma dessas opções, né? Aí eu entro no segundo questionamento, né? Se ela recebeu treinamento para usar sonda nasogástrica para reidratação. Aí, se eu tenho condições de fazer isso, aí eu já vou para a sonda. A gente vai fazer o soro de reidratação oral por sonda nasogástrica e reavaliar a criança de 2 em 2 horas. Se ela tiver vômito ou aumento da distensão abdominal, eu tenho que dar o líquido um pouquinho mais lento, tá? Se depois de 3 horas a criança não tiver melhorada, eu tenho que encaminhar ela para a terapia intravenosa, né? Para nível hospitalar. E aí, eu classifico, né? Reavalio essa criança e classifico em A, B ou C. Se ela agravou, se ela melhorou, se ela permanece no quadro, tá? Se eu não consigo transferência para essa criança, eu tenho que observar ela pelo menos, no mínimo, por 6 horas após a reidratação, né? A fim de assegurar que o acompanhante dessa criança consegue manter a hidratação dela por via oral, tá bom? Se eu não consigo nenhuma dessas opções aqui, nem intravenosa, nem nasogástrica, nada, eu sempre vou referenciar ela para o tratamento hospitalar, tá bom?
que elas vão ter mais estrutura. E aí os antimicrobianos, né, que são os antibióticos, são os indicados para casos mais graves, como diarreia com sangue, pacientes imunodeprimidos, lactentes jovens menores de 4 meses. E as suas escolhas devem se basear em padrões de sensibilidade, né, das cepas dos patógenos presentes no local e na região. Por isso que um antibiograma com teste de sensibilidade é importante nesse tratamento. Então, aqui a gente tem os antimicrobianos para os principais agentes que tem na literatura. Então, a gente tem para a cólera, a azitromicina e o cipro, para a mebra, metronidazol e o anita, que é a nitaxosanida, né, que é bem conhecido. E aí ela entra também como antiparasitário para giardia, entamoeba, o criptosporidium, para Escherichia coli a gente também entra o cipro, a ceftriaxona, o metronidazol e a vancomicina por clostridium. Então, cipro, metronidazol e o anita são de amplo espectro e são bem usados para doenças diarreicas em crianças, porque a gente consegue pegar uma ampla gama de agentes aí. E aqui é uma parte que tem dentro do IGP que eu vou trabalhar com o acompanhante dessa criança, né, que é para administrar tratamentos e as condutas na coluna tratar. Então, eu vou ensinar a mãe e o responsável a administrar medicamentos orais em casa. Então, eu preciso, junto com ele, né, com esse acompanhante, decidir quais os medicamentos apropriados e as doses conforme o peso da criança, certificar que essa criança não é alérgica ao medicamento, justificar a mãe por que a gente está dando esse medicamento à criança, explicar para ela por quê, demonstrar para ela como medir a dose, porque a maioria das medicações para criança são suspensões e líquidas. Dificilmente vão ser comprimidos, principalmente antibiótico. E aí eles vão vir no pozinho, que ela vai ter que diluir em casa, puxar na seringa ou dar naquele copinho medidor. E tudo isso eu tenho que explicar para a mãe, eu tenho que falar para ela, olha, a senhora vai diluir até com tanta quantidade de água, vai ter que armazenar na geladeira, vai ter que dar tanto para o seu filho, de tanto em tantas horas. Tudo isso tem que ser muito bem explicado, porque quem vai dar seguimento para o tratamento vai ser esse cuidador, né, esse acompanhante. De preferência, a gente já dá a primeira dose lá na unidade e pede para a mãe fazer, que aí a gente já vê, observa como é que ela está fazendo, se ela está fazendo certo e já corrige esses erros ali, né? Explicar para ela como dar o medicamento, né? E que todas essas medicações têm que ser dadas até o final, mesmo que essa criança melhore dos sintomas, tá? E verificar se a mãe compreendeu as informações. Então, a gente sempre fala, olha, senhora, a medicação a senhora vai dar o metronidazol, a senhora vai dar de 12 em 12 horas por 10 dias, por exemplo. Tá? Aí depois você pergunta para ela, tá, mãe, como é que a senhora vai dar o metronidazol? Ela vai ter que te dizer, eu vou dar 2 vezes ao dia por 10 dias, para saber se ela assimilou essa informação, tá bom? Então, a parte de orientação e de educação do acompanhante é muito importante dentro do ADP, porque numa boa parte do segmento do tratamento, quem vai dar vai ser esse agente, tá bom? Não vai ser o profissional de saúde. E aí, a consulta de retorno dessa criança. Com a diarreia persistente, né, que foi classificado lá no amarelinho, essa criança vai voltar com 5 dias, né? E aí eu vou avaliar se ela melhorou, né? Quantas vezes por dia ela está evacuando e determinar o peso. Da mesma forma, eu vou classificá-la de novo, né? Se a diarreia não tiver terminado, se ela continua com 3 ou mais evacuações amolecidas por dia, eu vou dar um tratamento necessário, fazer uma nova avaliação, né? E se ela tiver perda de peso com relação à consulta anterior, eu vou referir ela para o hospital. Caso ela não tenha perdido peso, eu marco o retorno em 5 dias novamente. Se a diarreia melhorou, a criança, se ela tiver melhorado, né, dessa diarreia, a gente recomenda que o pai e a mãe continuem a seguir as orientações de alimentação e a criança deve receber suplementação vitamínica de ácido fólico, vitamina A e sais minerais e completar os 10 dias de tratamento do zinco, tá bom?
Se essa criança foi classificada com disenteria, o retorno dela é em 2 dias. E aí eu vou avaliar se essas evacuações diminuíram, se há menos sangue nas fezes, se ela teve febre, se ela está se alimentando melhor. Se ela estiver desidratada, eu vou tratar a desidratação. Se o número de evacuações continuar iguais ou piorar e surgir a febre que ela não tinha, né? Ou se ela não estiver se alimentando, eu começo antibiótico terapia contra a Shigella. Se a criança tiver pior e já está em uso do antibiótico, né? Se já tiver começado, em menores de 1 ano eu vou referir essa criança. Se for maior de 1 ano, eu começo o sulfamastrin. Começo já. Se ela for maior de 1 ano e tiver no sulfamastrin, eu já vou para ceftriaxone, tá? E em maiores de 1 ano, em uso de ceftriaxone, se ele já tiver na minha última opção, eu vou ter que referir ela para nível hospitalar, porque eu já não tenho mais opção ali na unidade básica. Se ela tiver evacuado menos, com menos sangue, sem febre, estiver se alimentando, ela continua, né, dando o segmento no antibiótico até ela terminar o tratamento. Aí agora a gente vem para as alergias alimentares. Então, qual é o conceito de alergia alimentar? Ela se caracteriza como uma reação diversa e imunologicamente mediada por proteína alimentar, né? Essa reação é uma resposta normal, desencadeada pela ingesta desse alimento, né? Que é o gatilho, sendo classificada como intolerância ou alergia, que a gente tem diferenças aí. As reações de intolerância são decorrentes das propriedades do alimento, né? Componentes farmacologicamente ativos ou das características do hospedeiro, da própria pessoa, né? Distúrbios metabólicos, reações idiosincrásicas ou psicológicas. Já a alergia alimentar, ela está envolvida diretamente com os mecanismos imunológicos das proteínas IgE, não IgE mediados e mistos, tá? Os alérgenos alimentares mais comuns, né, os desencadeantes dessas alergias mais comuns são o leite de vaca, a soja, a clara de ovo, trigo, amendoim, nozes, peixes e frutos do mar. Então, são os mais comuns de causarem alergia, né, em crianças. E aqui a gente tem, né, as diferenças das reações adversas por alimentos, né, que a gente pode ter tóxicas, né, dependendo de toxinas bacterianas. E aí a gente entra, que já é um caso à parte, né? Aí a gente entra na intolerância alimentar e na alergia alimentar. A intolerância pode estar relacionada aos alimentos de forma farmacológica, principalmente com relação à cafeína e à tiramina. E se for relacionada à própria pessoa, né, ao próprio indivíduo, ela pode ser metabólica por deficiência de enzimas que ele não tem para digerir aquele alimento. E aí a gente tem, por exemplo, a intolerância à lactose, né, que vai ter a deficiência da lactase, deficiência relativa da lactase no prematuro, deficiência autogênica da lactase, deficiência secundária da lactase. E a intolerância à frutose, né? Esses são os tipos que existem de intolerância alimentar. Na alergia alimentar, a gente vai ter a IgE mediada, a mista e a mediada por células. Na mediada por células, eu tenho a digestiva, né, que são as células do sistema digestivo, como a enterocolite, protocolite, enteropatia induzida por proteína alimentar, a cutânea, que já vai ser células da pele, a dermatite de contato, dermatite herpetiforme, e a respiratória, que é síndrome de Raynaud, que é bem rara. Aqui a gente tem a asma na mista, né, que é bem comum, a cutânea, a dermatite atópica, a digestiva, esofagite eosinofílica, gastroenteropatia eosinofílica. E aqui na IgE mediada tem alergia oral, alergia gastrointestinal mediada, a cutânea eu tenho resto cutâneo, que é muito comum em medicações, urticária e angioedema, né? Reações a medicações, na verdade. E a respiratório, broncoespasmo agudo e rinoconjuntivite aguda, e a sistêmica, que é a anafilaxia, que é quando o indivíduo tem aquela reação em cadeia, né? Aquela reação alérgica. O tratamento, né? Primeiramente, ele vai se basear aí na exclusão dessas substâncias que são desencadeadoras ou mediadoras, né? E aí a gente tem que evitar, inclusive, a inalação, o contato pele a pele, não é só o consumo oral.
e a preocupação em manter as necessidades nutricionais do paciente mesmo à frente dessas limitações. E aí, quando a gente fala de crianças, né, a gente tem principalmente a alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV, é a mais comum. E aí, quando a gente tem essa alergia, a gente tem que trabalhar com as formulações, né? Que a gente vai ter a de soja, as formulações extensamente hidrolisadas, as formulações de aminoácidos, as parcialmente hidrolisadas, que são nomes assim que vocês devem estar, ah, meu Deus, o que é isso? Aí vocês vão ver aqui no outro slide, que vocês conhecem muito, que é o NAN, o Aptamil, todas isso aqui são fórmulas infantis que a gente trabalha com o tratamento, mas também para suprir as necessidades de crianças com alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, aqui o Aptamil, ele se encaixa nas fórmulas extensamente hidrolisadas, parcialmente, e as fórmulas de aminoácidos. Tudo isso aqui tem relacionado com o conteúdo que elas têm. Então, cada uma serve para uma necessidade específica, né? Então, não é só, eu vou lá na farmácia comprar um Aptamil minha criança porque ele é bom, porque tem isso, tem aquilo. Não. É por isso que eles devem ser receitados, né? Pelo nutrólogo, pelo pediatra, porque aí ele vai identificar qual é a necessidade dessa criança e fazer a prescrição da forma, tá bom? Desnutrição. Então, a desnutrição é uma doença de natureza clínico-social multifatorial. Que muitas vezes ali ela está relacionada, na sua maioria, na verdade, relacionada à pobreza. Ela não tem um agente infeccioso, alguma coisa do tipo. São condições socioeconômicas que levam à causa, né, da desnutrição. Isso que é o mais interessante dela, né? Uma criança desnutrida está disposta a vários tipos de doenças. Ainda tem esse detalhe, porque uma condição social leva essa criança a adoecer e ainda deixa ela vulnerável, né, a diversas outras infecções de maior risco, né, que podem levar ela para a morte. Então, na maioria das vezes, uma criança desnutrida, ela indica uma situação, né, uma família em situação de vulnerabilidade. Se tem uma criança desnutrida, eu tenho uma diversidade de problemas aí por trás disso. E aí, a gente tem diversos tipos aí de quadros de desnutrição, tá? Os problemas nutricionais mais comuns que a gente tem, né? O emagrecimento acentuado, que é o marasmo, o que é com edema característico, que é o caxiocó, o de cegueira, que é causado pela deficiência de vitamina A, e anemia ferropriva pela deficiência do ferro. E aqui a gente tem, né, os quadros de desnutrição grave. O marasmo, né, que tem o emagrecimento acentuado. O caxiocó, que ele tem o edema como característica, né, as crianças têm esse quadro. E o caxiocó marasmático, que ele junta o quadro desses dois tipos de desnutrição proteico-calórica, né, e a criança tem os dois tipos de desnutrição. Apesar de estar com esse buchinho aqui, o quadro de desnutrição dela é gravíssimo. Aí aqui a gente tem o quadro, né, dentro do ADP para avaliar o estado nutricional e palidez palmar. Mas aí a gente pergunta, né, o que tem a ver a palidez palmar com o estado nutricional? A palidez palmar ela está extensamente relacionada com a deficiência de ferro, com anemia. E aí, dentro de uma avaliação clínica simples, a gente consegue identificar uma criança com deficiência nutricional dentro da unidade básica de saúde. E aí, o que eu vou observar nessa criança? Emagrecimento acentuado visível, edema em ambos os pés, a palidez palmar. Se ela é grave, se ela é leve, verificar o crescimento e o peso para a idade. Né? Então, lembra lá na primeira aula que eu mostrei o cartãozinho da criança, né? Tem um gráfico do peso, gráfico da idade, então é através desses gráficos que eu vou avaliar o crescimento e se ele está adequado para a idade daquela criança, tá bom? E aí eu tenho que avaliar esse estado nutricional e palidez palmar em todas as crianças que são atendidas na unidade básica de saúde, independente se ela vem com alguma queixa ou não. Em toda consulta de puericultura eu vou fazer essa avaliação aqui.
E aí, o que eu vou observar, né? Se essa criança tem atrofia nos músculos do ombro, braço, nádegas e pernas. Se eu consigo ver o entorno da costela, né? Se o quadril também parece pequeno comparado ao tórax e abdômen. E se ela tem escassez de gordura nas nádegas e com a criança de perfil. Então, eu vou avaliar ela, né, ali por completo. E também a questão da observação do edema nos pés é importante porque o edema ele produz quando há o acúmulo de quantidade acentuada nos líquidos do tecido da criança. Os tecidos eles se enchem desse líquido e parecem inchados e tumefeitos. E a criança vai apresentar-se retraída, irritável, com cabelo fino e ralo, a pele seca e escamosa, especialmente nos braços e uma cara de lua cheia. A criança também costuma ter uma apatia muito acentuada, tá? Muitas vezes também a gente tem aquelas crianças que a gente vê ribeirinha, né? Que tem uma condição socioeconômica mais desfavorável. A gente vê as crianças, né, com a barriguinha assim bem inchada. Aí são aquelas crianças tudo com o cabelinho assim bem clarinho, né? O cabelo ralo e tudo mais. A gente pensa, a criancinha nasceu lourinha e tudo mais. E não é. É justamente pela desidratação que ela tem essa perda de coloração e o cabelo fica ralo, tá bom? Mas é claro que a gente avalia outros sinais, né, dessa desnutrição aí na criança. E aí a gente vai calcular a idade da criança em meses. Eu tenho que coletar as medidas antropométricas, né? Peso, altura não, comprimento. Tem diferença, altura e comprimento. Até 2 anos é comprimento, acima de 2 anos é altura, tá bom? Peso, comprimento, calcular IMC, marcar essas medidas na curva de crescimento lá do cartão e verificar se os valores estão dentro dos limites de normalidade, que é isso aqui, ó, né? O limite de normalidade é nessa linha verde, aqui no percentil 0, entre as laranjinhas, até o mais 1 e menos 1. Ultrapassou essa linha laranja, eu já tenho sinais de gravidade, tanto para menos quanto para mais. Passou aqui, chegou aqui no preto, os sinais já são gravíssimos, tá bom? Ó, bem que ele traz o pretinho, né? Aqui no mais 3 é obesidade. Aqui no vermelho, sobrepeso. E aqui o risco de sobrepeso, tá bom? Aqui a eutrofia, né? Que ele tá em um IMC adequado para a idade. Aqui a gente tem a magreza e a magreza acentuada aqui no menos 3. Aí eu faço o quilo não, perdão, o IMC por meses, tá? IMC é o quilo dividido pelo comprimento, né, ao quadrado. E aqui eu tenho os problemas aí de crescimento de acordo com os índices de estatura, idade, peso e idade, né, que eu falei para vocês lá. Da magreza acentuada, do risco de sobrepeso que eu mostrei ali no gráfico anterior. Na estratégia ADP, os problemas de crescimento eles são classificados conforme o índice peso para a idade, que aí vai ser classificado em desnutrição grave, peso muito baixo, peso elevado ou peso adequado. A desnutrição grave caso a criança tenha emagrecimento acentuado visível, edema em ambos os pés, ou apresente sinais clínicos de marasmo ou do Kwashiorkor, e classifique como desnutrição grave. Essas crianças, elas correm risco, né, maior de morrer de pneumonia, diarreia ou outras doenças graves, porque se elas estão desnutridas, elas também estão com deficiência do sistema imunológico. E aí, qual é o meu segmento com essa criança? Dar uma mega dose de vitamina A, tratar a hipoglicemia, recomendar à mãe que mantenha essa criança agasalhada e eu vou referir ela imediatamente para o hospital. Uma criança com peso muito baixo, né? Ela deve se avaliar a alimentação dessa criança, né? O que pode estar causando essa desnutrição
E conforme o material de apoio que tem dentro do ADP, que eu vou passar para vocês, a gente vai investigar as causas de desnutrição dessa criança e aconselhar e orientar a mãe. E aí já na unidade essa criança recebe a vitamina A. Se é uma criança com peso insuficiente, baixo peso, né? Ele é um achado que ele é muito comum dentro dos atendimentos e a mãe, ela queixa-se que a criança está muito magra ou que ela não quer comer. E aí o ganho de peso é insuficiente lá na curva, né? Ou ele fica estacionado ou caindo, né? Em decadência, ali pelo menos um mês ou entre duas consultas. Já a criança com peso elevado, ela já está com obesidade ou sobrepeso, né? E aí a gente já tem um nível já de preocupação, porque a gente já tem um risco aí associado à hipertensão, diabetes e doenças coronarianas mesmo em crianças. Se a criança na primeira consulta já tem um peso no score mais 3, que é da obesidade, ela tem que ser referida para uma avaliação especializada. Não é para o hospital, mas é para uma avaliação com especialista, tá? Crianças em aleitamento materno, elas têm essa tendência de ter um peso um pouco mais elevado. Aí a gente já não deve se preocupar. A preocupação da obesidade é quando a criança já está com a introdução alimentar dela. Que aí já deve ser avaliado o que está sendo dado para essa criança, tá? Quando a criança apresenta o peso mais 3, né, a gente deve colocar o IMC lá na curvinha lá da caderneta, marcar lá na caderneta dela, para deixar como atenção para outros profissionais. A criança com peso adequado, a gente deve elogiar a mãe pelo crescimento do filho, reforçar as recomendações de alimentação saudável e fazer o uso profilático do ferro em menores de 24 meses. Tá? A gente tem uma tabelinha para o ferro e para a vitamina A. Tá bom? Aí aqui tem tudinho essas recomendações que eu acabei de falar para vocês, né? Uma criança dentro do ADP, né? Com desnutrição, a gente vai avaliar, classificar e tratar. No vermelho, amarelo e verde. Vamos começar aqui de baixo, o peso adequado, né? Se essa criança está com um score ali na classificação verdinha, né? Então, a gente vai fazer elogiar a mãe, reforçar as recomendações de alimentação saudável e fazer o uso do ferro profilático em menores de 24 meses. Se ela está com peso elevado, a gente vai avaliar a alimentação da criança, né? Perguntar para a mãe, fazer uma investigação, o que está sendo dado para essa criança, para descobrir quais são as possíveis causas do aumento de peso dela, orientar sobre a alimentação adequada, estimular a prática, né, de atividades físicas e o uso profilático de ferro para essa criança. E marcar o retorno em 2 semanas e orientar sinais de retorno imediato. Olha o acumulador aqui já. Tanto falar. O baixo peso ou ganho de peso é insuficiente, eu vou avaliar a alimentação dessa criança, orientar por uma alimentação adequada, fazer o ferro e marcar o retorno em 2 semanas. É bem parecido com o segmento do peso elevado. Agora, se o peso é muito baixo, né, o retorno já é em 5 dias, né, as mesmas orientações, o ferro e o retorno em 5 dias. Se essa criança tem emagrecimento ou edema em ambos os pés, ela está com desnutrição grave. Eu tenho que tratar a hipoglicemia na hora, tratar a hipotermia também na hora e dar a megadose de vitamina A e referir essa criança urgentemente para o hospital. No retorno, né, para baixo peso ou ganho de peso insuficiente, eu vou avaliar sinais de perigo, pesar a criança para ver se ela ganhou peso ou não. Se ela tiver ganhado peso, ok, a gente continua incentivando a mãe. Se ela mantiver o peso, a gente vai continuar as investigações da alimentação e reforçar a orientação e retorno em 14 dias. Se ela perdeu peso que ela já não tinha, a gente vai referir essa criança ou aumentar a frequência do acompanhamento dela. Se é peso elevado, a gente vai avaliar sinais de perigo, pesar e medir a criança, né, avaliar a alimentação e prática de atividade física. Se ela estiver perdendo ou mantendo peso, a gente continua a estimular a mãe e retorno 14 dias. Se ela ganhar peso, né, a criança que já está em sobrepeso, a gente vai investigar a alimentação, orientar e estimular a atividade física. E retorno em 14 dias. Se o peso, né,
tiver lá no score 3, que é aquele preto lá, sinal grave, né, mais 3 aqui, na verdade, aqui em cima, a gente vai mandar ele para um centro de referência obesidade infantil. Aqui a gente entra na parte de avaliar e classificar a palidez palmar, que a gente vai fazer a investigação da anemia. Então, eu vou classificar essa criança aqui já só no vermelho ou no amarelo, aqui não tem em verde, tá? Então, se essa criança apresenta a palidez palmar, ou ela tem ou ela não tem. Se ela não tem, ok. Agora, se ela tem, eu vou classificar ela no amarelo. Se ela tiver uma palidez palmar leve, ou se no hemograma ela tiver uma hemoglobina de 5 a 10,9, né? Você fez, por exemplo, a avaliação da criança, ainda está em dúvida, pede o hemograma. Lá vai vir a hemoglobina e vem esse valorzinho bem aqui. E aí tu já olha, se for de 5, se for de 5 a 10,9, eu classifico ela com anemia. Aí eu vou fazer o ferro, né, conforme a tabelinha que eu já mostrei para vocês. Eu vou afastar a malária. Afastar o mosquito, não. Eu vou afastar, na verdade, descartar um quadro de malária. Eu vou fazer uma investigação mais aprofundada para saber se ela não tá bom, com esse quadro. Aí eu descartei a malária, eu só vou fazer o ferro e o antiemítico, que é o albendazol ou mebendazol da vida aí, se a criança tiver 1 ano ou mais. E não tiver tomado nos últimos 6 meses, né? Que é o famoso remédio para verme, tá? Aí eu vou avaliar a alimentação da criança e orientar, né, sobre os alimentos ricos em ferros e marcar o retorno em 14 dias. E aí, sempre que eu vou fazer o ferro, eu oriento a mãe a aumentar a alimentação dele com relação a alimentos cítricos que vão auxiliar na ingesta do ferro. Essa orientação não é só para a mãe, que é para a criança que está dando ferro, para a gestante também que está no sulfato ferroso, tá? Agora, se essa criança tem uma palidez palmar grave ou se a hemoglobina dela deu abaixo de 5 no hemograma, a anemia é grave e a gente já tem que referir ela para o hospital. Gente, essa questão da hemoglobina, do hemograma, é importante que a gente saiba, a gente tenha o mínimo de conhecimento de fazer interpretação de exames básicos. Hemograma, exame de urina, ureia, creatinina, JGP, saber para que ele serve, o que eles estão me indicando, secreção vaginal, porque tudo isso salva a vida de vocês na atenção básica, tá? Então, vocês puderem fazer um reforço de interpretação de exames básicos de rotina, vai salvar a vida de vocês. Tá? Continuando. Aí aqui a dose do sulfato ferroso, eu faço mais uma vez, né? Eu dou uma dose por dia durante 14 dias, no intervalo das refeições, acompanhado de frutas cítricas, tá? E informar para a mãe que as fezes da criança vai ficar escura para ela não se assustar. E aí a gente informa por que as frutas cítricas, porque a vitamina C aumenta a absorção desse ferro. E aí a gente não vai fazer o ferro para crianças com anemia falciforme, porque a anemia ferropriva é diferente da anemia falciforme, aí já é uma outra situação, tá? Mas voltando aqui para o sulfato ferroso. Como eu falei para vocês, é muito importante a gente ter o peso da criança em toda a consulta, porque aqui não vai ser pela idade, vai ser por peso. Então, de 4 a 6 quilos, 15 gotas dia. De 6 a 10, 20. De 10 a 14 quilos, 30 gotas. De 14 a 19 quilos, 40 gotas por dia. Tá bom? E o mebendazol e o omeprazol, que é o remedinho lá pra verme dessa criança. A gente vai fazer o albendazol, o mebendazol 3 dias, né? Dependendo da idade dele. De 1 a 2 anos, 5 ml. Maior que 2 anos, 5 ml também. O albendazol é que muda. Se for de 1 a 2 anos, 5, em dose única. E se for maior que 2 anos, eu dou 10 ml, tá? E aí eu... Oxe, tá caindo aqui. Vou repetir o tratamento em 15 dias, tá? Mais uma dose. A minha consulta de retorno para anemia. Em 14 dias eu vou avaliar sinais de perigo, vou perguntar, né, se essa criança está fazendo sulfato ferroso, como foi prescrito. O sulfato ferroso o enfermeiro pode prescrever, tá bom? O albendazol também. Se tiver tomando, dar mais sulfato ferroso e orientar a mãe a retornar em 14 dias para receber mais uma prescrição de ferro. E manter o sulfato ferroso por mais 2 meses, com reavaliação mensal até completar 3 a 4 meses. Se ela não estiver tomando
porque algumas crianças elas têm essa intolerância, né? Ela tem desconforto, diarreia, ela não consegue se adaptar com a medicação. A gente reduz o ferro para metade, volta com 14 dias e mantém o ferro por 4 meses, que é para a gente conseguir manter a dose, né? Com reavaliação quase a cada 30 dias e reforça a alimentação com alimentos ricos em ferros. Mas se a criança mantém essa palidez palmar ou se a hemoglobina baixa ainda, depois de 2 meses, a gente tem que referir essa criança, que ela vai precisar de um tratamento mais complexo. E aqui a gente tem a questão da alimentação da criança com relação à idade, né? Eu tenho até 6 meses, de 6 a 7, de 8 a 11, 1 ano e 2 anos ou mais, que é as orientações que eu vou fazer para a mãe. Se você trabalha com atenção básica, dá até para imprimir esse aqui, fazer um cardzinho que a gente dá para a mãe, para o pai, para levar para casa, para ajudar. São muitas orientações, né? Depois vocês olham com calma. Ainda tem muita coisa ainda. Vamos falar da febre. Então, a febre, ela não é bem uma doença em si, mas ela é um sinal de alerta, né? Que está presente aí de 20 a 30% como queixa, né? Em 20 a 30% das consultas pediátricas aí. Uma criança que ela tem febre, ela pode ter uma infinidade de coisas, porque ele é um sintoma muito clássico de diversas doenças. Pode ser malária, pode ser outra doença grave, pode ser um resfriado, uma pneumonia. Uma infecção viral pode ser 1 milhão de coisas, né? Então, quando a gente trabalha a febre dentro do ADP, ele faz a diferenciação de 2 formas, em áreas com risco de malária, né? Que são os estados do Acre, Amapá, nosso, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E áreas sem risco de malária, né? Então, a malária, por que ela tem essa atenção especial dentro do ADP? Porque dentro dessas regiões endêmicas, né, que são... Pô, cadê meu ponteiro? Desses aqui, né, ela é uma importante causa de mortalidade em crianças, né, que ela pode se agravar, né, de uma malária simples, uma malária grave, em 24 horas depois que a febre está presente. E aí a gente pode ter complicações de malária cerebral e essa criança pode até ir a óbito se ela não tiver o tratamento urgente. É por isso que o ADP dá esse destaque para essas áreas endêmicas de malária. Bora lá. Então, aí tá aqui repetido o slide. Então, o que a gente faz para determinar se é uma área de risco de malária, né? Então, para a gente determinar, a gente precisa determinar o índice, que é o IPA. Eu esqueci agora, meu Deus, a sigla. É o índice... Enfim, vou lembrar depois. Então, o IPA, continuando. O IPA, ele é um índice que ele dá o número de casos positivos de malária a cada 1.000 habitantes dentro de um ano. E aí a gente tem municípios de alto risco, que tem um IPA maior que 50, médio risco de 10 a 50 e de baixo risco menor que 10. Então aí, quando a gente lida muito com a malária, a gente já deve conhecer aí o IPA do nosso município para a gente classificar. E aí dentro do IDP, né, considerou-se como risco de malária os municípios com alto, médio ou baixo risco, e sem risco as regiões onde não há casos autóctones, né, ali dentro, né, da região de malária. Caso esse índice não seja conhecido, se vocês não souberem, né, a gente pergunta para a mãe ou ao componente se na área que essa criança reside tem casos de malária. E aí a gente vai avaliar a questão da febre, avaliar e classificar a febre. Então, a criança tem um sinal principal febre, né? Se ela tem um histórico de febre, se ela está quente ao toque ou se ela tem uma temperatura axilar maior que 37,5. É claro que você, como profissional de saúde, você não vai avaliar a febre da criança pegando a testa dela. A criança está com febre. Isso quem faz é a mãe lá na casa dela, que ela não tem termômetro. Na unidade de saúde você tem que ter um termômetro e fazer a avaliação com a avaliação profissional, tá bom? Mas enfim, vamos lá, dar segmento. Então, a criança está com febre, sim. Eu vou determinar o risco de malária. É uma área de risco?
sim ou não. Se for uma área de risco, eu vou fazer o exame de gota espessa ou um teste rápido. Se positivo, eu vou especificar aqui há quanto tempo ela está em esse quadro, se é há mais de 5 dias, se ela teve febre todos os dias. E aí eu vou observar e palpar rigidez da nuca, petequias e abaulamento aqui da fontanela, né? Que ela fica mais elevadinha aqui da criança. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter o avaliar, classificar a área com risco de malária e vou ter o avaliar e classificar a área sem risco de malária, tá bom? Então, áreas com risco, eu vou avaliar rigidez da nuca, petequias ou fontanela. Se ele tiver qualquer um desses sinais, eu vou classificar ele como malária ou doença febril grave. E o que é que eu vou fazer? Exame de gota espessa ou teste rápido. Se ele for positivo, eu já dou o antimalárico, já começo ali, dou a primeira dose de antibiótico, trato a criança para evitar hipoglicemia, antitérmico se a temperatura dela for maior que 38 e hospital urgentemente. Se ela não tem nenhum sinal de malária grave ou febril muito grave e a gota espessa for positiva, né, ele tem um teste de malária, ok, mas ele não tem nenhum sinal de perigo, só malária, não é malária grave. Aí eu já começo o tratamento para malária, dou o antitérmico, e vão fazer o segmento em casa, né? Informa a mãe para quando ela voltar, se tiver um sinal desse de agravamento. E se essa criança tem tido febre por mais de 5 dias, a gente realiza aí outras investigações, tá? Se ela não tem nenhum desses sinais acima e o teste dela de malária for negativo, ela tem outra doença febril. Aí a gente vai continuar a investigação para ver outra coisa, mas a gente já começa o antitérmico, né? Informa a mãe e o acompanhante quando retornar imediatamente se ela tiver sinal de gravidade e o segmento em 2 dias se essa febre continuar, tá bom? Aí aqui o exemplozinho, né? A criança está com febre ou quente ao toque? Sim, né? Temperatura maior que 37,5. Beleza. É uma área de risco? Sim, é uma área de risco. Aí faz o teste rápido. O teste rápido deu positivo com o plasmódio Vivax. Há quanto tempo? Ela está com esse quadro há 2 dias. Tem algum sinal de rigidez já de gravidade? Não. Então, ela foi classificada como amarelinho, somente malária, e a gente dá o segmento. Antimalárico, antitérmico, orientações e casa e retorno, tá bom? Aí, depois de 3 dias, a febre desapareceu, a gente completa o tratamento. Se a febre continua ou se a febre volta, né, dentro de 14 dias, a gente faz uma outra avaliação. E se tiver sinais de perigo, a gente vai referenciar essa criança para o hospital. Aí a gente vai repetir o exame de gota espessa ou teste rápido. Se o exame for negativo, a gente vai investigar outras causas. Se a gente não conseguir resolver isso na unidade básica, a gente referencia essa criança para o hospital para continuar a investigação. Se for positivo para o mesmo tipo de plasmódio, a gente verifica se tomou corretamente a medicação ou se apresentou diarreia e vômito, e aí a gente sabe que a medicação não teve efeito esperado, né? Se ocorrer essas situações, a gente começa o tratamento. Mas se ele for feito corretamente, pode ser que essa malária seja resistente. A gente tem que referenciar para o CRDT ou um centro de referência de tratamento de malária, né? Tem algumas regiões que são muito endêmicas, tem os centros específicos de tratamento de malária. Eu nunca tinha visto isso, né? Eu fui ver uma vez que eu fui lá no Lourenço. Eu ainda era acadêmica, isso tem muitos anos já. Eu cheguei lá por uma ação e eles tinham uma OBS. Eu não sei se aí no Oiapoque tem, mas lá tinha uma OBS só para malária. Eu achei aquilo muito legal mesmo. E eu nunca tinha visto. Enfim, é só um detalhe. Aí tá. E aí, se o exame der positivo para outra espécie, aí a gente vai para o esquema de malária mista. Já vai outro tratamento. Mas aí, se é uma área sem risco de malária, a gente já vai fazer outro tipo de classificação. Vermelho ou verde, aqui já não tem amarelo. Se ela tiver rigidez na nuca, petequias ou abalamento de fontanela, é uma doença febril muito grave. E a gente já começa com antibiótico, tratar a hipoglicemia, antitérmico e hospital, né? A gente não tem muita discussão aqui, não. Se ela não tem nenhum sinal desses sinais aqui de gravidade, a gente dá o antitérmico
informa a mãe para ela ficar alerta aos sinais de perigo, né? E dá o segmento em 2 dias. E fazer a investigação aí para descobrir por que essa criança está tendo febre. E aqui o exemplozinho, né? A criança, pelo exame físico, né? Tá com temperatura maior que 27,5? Sim. É uma área de risco de malária? Não. Área sem risco. Há quanto tempo? 2 dias, sem sinais de grave, ela só está com uma doença febril. Aí a gente vem para a nossa consulta de retorno. Doença febril sem área de risco, né? Essa criança vai voltar em 2 dias. Se essa febre persistir, a gente faz uma reavaliação completa, né? E para a gente determinar qual é a outra causa de febre dessa criança. Se ela houver sinais de perigo, a gente vai referir ela para o hospital e dar o antibiótico recomendado e os tratamentos urgentes, antitérmico, hipoglicemia e tudo mais. Se a criança apresenta qualquer outra causa para febre, a gente trata, se a gente já conseguiu descobrir. Se essa febre persiste mais de 5 dias, a gente vai referir ela de qualquer forma para hospitalar para fazer a investigação. Aí aqui as nossas referências, nossa, acabou. Eu nem estava esperando, eu pensei que tinha mais coisa. E aqui as nossas referências, e aí a gente fica, vou aguardar vocês para a próxima semana. A gente fechou nosso primeiro ciclo, né, com nossas 3 aulas, a gente tem mais 2 aulas na semana que vem. Beijos!